Graça e paz, pessoal, em nome de Jesus. Que bom ter você aqui conosco. Uma palavra para abençoar o teu coração. Vamos orar forte nesse momento, orar com fé, orar com alegria, orar com vontade e declarar que o Espírito Santo de Deus, ele está sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de nossas famílias. Pai, nós queremos orar nesse momento, Senhor, e declarar sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada filho, de cada filha. Declarar o poder, a graça do Senhor, declarar, ó Deus querido, a bênção sobrenatural, meu Pai, que seja quebrado nesse momento toda a maldição, que em nome de Jesus, todo o poder das trevas, todo o poder contrário, que seja, Deus, banido da vida dessa pessoa que tem nos assistido. Eu quero declarar cura, Senhor, sobre a vida dos irmãos, meu Pai, que estão enfermos. Eu quero declarar, meu Deus querido, a expulsão desse mal, desse vírus, ó Deus, sobre a cidade de Além Paraíba, que haja, Espírito Santo, a manifestação da tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Eita glória. Louvado seja Deus. Abra comigo a palavra do Senhor, queridos. Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3, versículos de número 9 e 10. Declaro cura sobre a sua vida. Ei, levanta, ser curado. Oh, oh, oh. Levanta, seja batizado. Oh, oh, oh. Ei. Deus tem uma palavra para o teu coração. Ei. Provérbios capítulo de número 3, versículos 9 e 10 diz assim: aleluia! Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Aleluia! Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode adorar o Senhor por isso? Aleluia. Amados, nós queremos usar este texto de Provérbios, aleluia, de forma grandiosa e poderosa na presença do Senhor, para você entender alguns princípios básicos para a sua vida. Muitas vezes, nós não entendemos os problemas que nós estamos atravessando, a escassez, as dificuldades. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis, não da história do Brasil, mas da história da humanidade. Nós ouvimos muitas pessoas falando sobre crise financeira. Ouvimos muitas pessoas falando que estão desempregadas, que não conseguiram um auxílio do governo. Aí existem países que, de fato, o governo não irá ajudar. Existem países que o governo não irá se importar. O Brasil ainda, nós, por sermos um país relativamente rico, porque o Brasil, em termos de natureza, é muito rico. Porém, irmãos, nós entendemos que mesmo assim, com toda essa riqueza, nós passamos dificuldade e até precisamos de uma ajuda externa, em alguns momentos. E analisando tudo isso, a gente vê na Bíblia muitas pessoas que atravessaram esse momento de adversidade. Pessoas como José. Nós vemos que em um determinado período da vida da família de José, eles tiveram que ir no Egito buscar comida. Houve uma crise familiar muito grande porque os irmãos de José tentaram o matar. E é interessante que a história de José até dá origem a um louvor que nós gostamos muito, que fala sobre os sonhos de Deus, os projetos e os planos de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todo aquele que nele crê. E ao analisarmos isso, irmãos e irmãs, nós vemos que a crise era real no tempo bíblico, foi real nos anos subsequentes e é real nos dias de hoje. E muitas vezes nós não utilizamos os exemplos bíblicos para que nós possamos atravessar as adversidades.
Nós vemos que o texto de Provérbios deixa muito claro que quando nós honramos ao Senhor com tudo que nós temos, quando fala de fazenda, fala de bens, de tudo que nós temos, de tudo que nós possuímos, com a nossa força, com a graça que Ele nos dá, diz a palavra do Senhor que transbordariam os nossos celeiros. E também, conforme a palavra muito propriamente nos instrui, os nossos lagares. Quando fala em lagar, aponta para vinho. Quando fala em vinho, simbolicamente ou alegoricamente, nós podemos fazer um paralelo com a alegria, porque quando aparece o vinho na Bíblia, significa que a alegria está presente. O que eu aprendo aqui? Que aqueles que são fiéis a Deus, na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida financeira, quando coloca tudo que tem à disposição de Deus, é inevitável que a alegria, que a bênção, a prosperidade, ela não venha na vida dessa pessoa. Nós vemos muitas pessoas reclamando das suas condições financeiras, mas se você fizer um check-up no que diz respeito à sua fidelidade a Deus, isso na verdade demonstra o reflexo da fidelidade daqueles que dizem que são servos de Deus. A sua vida, ela será um reflexo da sua fidelidade a Deus. Amados irmãos, analisando o texto que fala sobre a prosperidade, um texto que fala de algo que é importante, que nós precisamos aprender. Voltando na história de José. José, ele passa por várias fases. Eu só estou fazendo uma introdução, vou dar continuidade nessa mensagem. É a parte 1 dessa mensagem. O tema dessa mensagem é uma vida transbordante. E quando a gente analisa essa possibilidade de vida transbordante, é quase impossível não olharmos para a vida de José. José era alguém que tinha uma vida previamente boa na sua infância. José era alguém que tinha o carinho do seu pai, que tinha o apreço da sua família, mas em um determinado momento, quando ele começou a amadurecer, ele começou aí tomar conta dos seus irmãos. Aí foi um erro que o pai comete, porque dá autoridade para o filho mais novo. Isso, segundo a tradição daquele povo, era algo errado, era um equívoco. E o pai inadvertidamente faz isso. E quando dá essa autonomia, essa autoridade para José, ele, por não ter maturidade, muitas vezes, quem sabe ele ia levar a notícia para o seu pai de uma outra maneira. E certa feita ele estava na mesa e falando dos sonhos que ele tinha tido, que traduzindo, o próprio pai traduziu, dizendo que os irmãos se curvariam diante dele, a família se curvaria diante dele. Nós observamos que José, ele começou a ser olhado com outros olhos. O que nós aprendemos, irmãos, à luz da Bíblia? Que todas as vezes que nós expomos os planos de Deus de forma equivocada, que nós não entendemos os projetos de Deus para a nossa vida, com toda certeza nós vamos sofrer consequências. Você pode até falar que os irmãos de José tinham inveja, verdade. Você pode até dizer que o pai de José foi negligente, verdade. Mas José, ele precisava buscar a sabedoria de Deus. Talvez a sua juventude, talvez a sua inexperiência fizesse com que ele não tivesse essa sabedoria. E nós aprendemos aqui, irmãos, algo que é sumariamente importante. Todos aqueles que têm revelação de Deus precisam de humildade. E José, quando expõe esse sonho dizendo que os irmãos se prostrariam, de fato que se cumpriu, mas lhe faltou humildade. Não importa o tamanho do teu talento, mas você precisa ter humildade para reconhecer que é Deus o dono de todas as coisas, que é Ele o Senhor de tudo, que o talento, o dom que nós temos, a revelação, o poder, a unção, não vem de nós. Você pode ser o melhor na sua área, mas tenha humildade, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham, o Senhor exalta, mas aqueles que se exaltam, o Senhor abate. José, ele teve que passar parte da tua vida no Egito. E quando José, que significa o que acrescenta, ou o descobridor de coisas ocultas, ele vai para o Egito, o primeiro lugar que ele vai é para a casa de um homem chamado Potifar. E José, ao chegar naquela casa, ele foi sumariamente tentado por uma mulher, uma endemoniada, que era a esposa de um dos homens mais poderosos daquela época do Egito. E o menino jovem,
na flor da idade, longe de casa. Imagine que pressão José ele não tinha que passar. E quando ele chega naquele lugar e a mulher o chama para ter um contato amoroso com ela, José, ele olha para aquela mulher e corre. Só que me chama a atenção que José, ao correr, deixa sua túnica para trás. Aquela mulher consegue agarrar a túnica de José. Ou seja, José, ele permitiu que de alguma maneira aquela mulher chegasse muito próximo dele. O que nós aprendemos aqui, irmãos? As tentações, elas são reais, mas nós não podemos deixar que o mal se aproxime o suficiente de nós. Nós não podemos, querido, deixar que o mal, ele venha nos tocar. Talvez você vai dizer, mas pastor, ele não teve opção. Mas quem sabe que no momento que ele percebeu que ela se insinuou para ele, ele não deveria ter corrido antes. Ele já deveria estar ligado, porque não, aquela mulher não olha para ele e vai. Ela já estava armando aquela situação há muito tempo. E os irmãos e irmãs que estão aqui sabem que ninguém cai da noite para o dia, que o problema não vem da noite para o dia. Muitas vezes esse problema está sendo cultivado, está sendo regado, está sendo arquitetado, está sendo articulado, talvez meses, dias, anos. Mas fato que José, por ser humano, e eu não estou criticando, estou apenas fazendo uma observação segundo o meu ponto de vista, ele se sentiu tentado e sem forças para reagir, mas ele conseguiu fugir a tempo. E ele, quando foge a tempo, infelizmente, foi acusado de uma coisa que ele não fez. A mulher de Potifar chega para o seu marido, que era um dos generais do exército de Faraó, e fala: aquele menino tentou me violentar. Querido, todas as vezes que a gente começa a voltar para a presença de Deus, para o plano de Deus, para aquilo que Deus tem nas nossas vidas, pessoas vão se levantar com falsas acusações, vão se levantar pessoas para nos desanimar, vão se levantar pessoas para fazer comparação, até gente crente, querendo comparar a tua vida com a do outro, a tua igreja com a do outro, querendo comparar a tua condição com a do outro, a tua finança com as finanças do outro. Todas as vezes que nós estamos indo para a presença de Deus, vão se levantar pessoas para tentar nos parar, para tentar fazer com que nós venhamos desanimar, voltar atrás. Ei, mas eu quero dizer para você, irmão, José, ele foi acusado, talvez até sofreu retaliações físicas, apanhou, quem sabe. Mas uma coisa é certa, lá na prisão, Deus também começou a exaltar a José. O que eu aprendo aqui? Quando Deus ele quer nos abençoar, quando Deus ele quer nos exaltar, não importa o lugar. Querido, você está aqui assistindo uma live, você está assistindo um culto online. Talvez você gostaria, assim como eu, de estar na igreja, mas não importa onde você está agora. Aí aonde você está, é o momento que Deus ele quer te abençoar. O Deus que você serve, ele não é restrito a espaço físico, ele não é restrito a condições humanas, ele não é restrito a distância, ele não é restrito a circunstância. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele te vê na casa de Potifar, ele te vê na prisão, ele te vê na dificuldade, ele te vê na bonança, ele te vê na crise. O Deus que você serve está contigo, porque ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele é poderoso, ele é digno, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o ancião de dias, ele é o todo-poderoso, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é o cavaleiro do cavalo branco, alabandarabacandarabassébia, ele é o Senhor dos senhores, rei dos reis, o todo-poderoso, e alabandekenecaia, se ele consegue chamar as estrelas do céu pelo seu nome, se ele conhece cada fio de cabelo da tua cabeça, por que esse Deus poderoso te desampararia? O problema não é o Deus que te desamparou, mas é a tua falta de visão espiritual, é a tua falta de continuidade a uma vida espiritual que Deus estabeleceu para você, porque você tem olhado muito mais a dificuldade, o problema, e tem feito a obra de Deus relaxadamente, colocando empecilho, porque é muito mais fácil, irmão, colocar dificuldade, dizer que o meu problema é maior do que arregaçar as mangas e trabalhar e partir para dentro. Ei, Deus te chamou para entender o projeto dele, aonde quer que você esteja. Se ele tirou José lá do furo do poço e colocou ele como rei do Egito, aleluia, ele pode também fazer isso na tua vida, na minha vida, e tirar você do monturo e te colocar assentado com príncipes. Aleluia. Lebacanabá, Sébia. Meu Deus, que graça, aleluia.
Lebandabia Shei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode profetizar aí, querido, da tua casa. De Candabia. Erei. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Lebandar Sebe canta. Porque eu uso a ilustração, a vida de José, para que nós venhamos tomar posse dessa palavra. A Bíblia diz que os celeiros eles transbordariam. O que me chama a atenção é que Deus revela para José que os celeiros do Egito transbordariam. Sabe o que essa palavra quer dizer no meu coração? Guarde isso, anote, não perca não. Está todo mundo falando em crise. Todo mundo está falando em crise. Guarda porque é de Deus. Está todo mundo falando em crise. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que muitos países, até o Brasil, não vão sentir essa crise do jeito que muitas pessoas estão dizendo. Sabe por quê? Porque tem gente enchendo o celeiro espiritual do Brasil de oração. Tem gente enchendo o celeiro espiritual do Brasil com fidelidade. Tem gente enchendo o celeiro espiritual do Brasil com sinceridade. E quando tem gente reclamando, botando terror, só falando de doença, Deus está trabalhando para mudar o Brasil em nações que serão prósperas como nunca foram antes. Tegandeia, Alabachébia. Querido, Deus está preparando um cenário para um avivamento. E às vezes as pessoas ficam preocupadas. Mas isso só vai acontecer e nós só vamos participar se a gente acordar. É hora de você acordar. Vira para o teu irmão aí e fala aí. É hora de você acordar. Acorda, varão. Aleluia. Louvado seja Deus. É hora de acordar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que é hora de acordar, irmão. Porque às vezes a gente está ali dormindo o sono da indolência. Preocupado com um monte de coisa que Deus não está. Gente, quem não se envolve, não se desenvolve. Sabe por que você está aí oprimido? Estou morrendo. Porque não se envolve com nada. Vai morrer mesmo. É fato. A tua vida não muda enquanto você não mudar de atitude. Mas voltando aqui. Muitas vezes nós não analisamos o que a Bíblia diz. José, quando ele foi impelido a levar essa notícia de que viria uma escassez sobre o Egito, Deus dá sabedoria a Faraó para colocar ele como um dos governantes. E ele percebe que teriam 7 anos de muita fartura, mas teriam 7 anos também de muita dificuldade. E aqui eu começo a minha mensagem num ponto que é importantíssimo. Sabe por que muitas empresas, nesse exato momento, estão quebrando? Sabe por que muitas pessoas estão tendo seus casamentos esfacelados? Gente que está perdendo a sua saúde, gente que está perdendo o tino, gente que está perdendo a sua profissão, gente que está perdendo a sua sanidade. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Eu vou te explicar por quê. Porque assim como a escassez chegou no Egito, a escassez sentimental, a escassez financeira, a crise conjugal, os problemas profissionais, circunstanciais, emocionais, eles podem bater na nossa porta. E o problema, irmãos, é que talvez o nosso celeiro está vazio, porque nós não levamos em consideração o princípio que José aplicou no Egito. Quando ele viu que a crise ia chegar, ele não saiu gastando tudo, gente, vão comer tudo, vão acabar com tudo, vai chegar a crise, pelo menos nós vamos morrer de barriga cheia. Não. Ele começou a guardar. Ele começou a guardar. E enquanto todo mundo estava morrendo de fome, o Egito estava prosperando. Enquanto estava todo mundo na escassez, o Egito estava enriquecendo. Enquanto estava todo mundo na pior, o Egito estava bem. Ele criou um plano de governo em que deixou o Egito estabilizado, cortou alguns custos, tomou posse de algumas coisas que o governo tinha essa condição. E no entanto, irmãos, o que acontece? Os povos ao redor não tinham nada, porque nunca guardavam absolutamente nada. Eram povos que estavam acostumados a cultivar a terra aqui, aí passava um tempo, acabava aquilo ali e ia para outro lugar. Cultivava a terra lá, acabava aquele sustento, aquele mantimento, ia para outro lugar. Ou seja, era um povo nômade.
Um povo que só gastava e depois ia para outro lugar. Os povos de Israel no início era assim, até o momento que eles se estabeleceram na terra prometida e conseguiram realmente absorver tudo que aquela terra tinha de bom. Mas levando em consideração o que eu quero dizer, muitas vezes, irmão, nós somos como nômades espirituais. Nômades em que sentido? A gente não tem identidade com a nossa igreja. Cada dia está numa igreja, cada dia está fazendo uma coisa, cada dia está ouvindo um pregador. Um dia come, desculpa aqui, querido, não é crítica, mas só para você entender o que eu quero dizer. Um dia come da Assembleia, outro dia come da Batista, outro dia come da Metodista, outro dia come da Adventista, outro dia está comendo da Cristã do Brasil, outro dia está comendo do Brasil para Cristo e por aí vai. E nunca consegue consolidar-se numa identidade. Um dos maiores problemas que a gente vê na escassez não é a falta do alimento, da provisão, mas é a falta de identidade. José, ele assumiu o seu papel, ele sabia que ele era governador do Egito. Ele estava no Egito e ele precisava vestir a camisa. Ele não era do Egito. E muitas vezes a gente fica assim perdido, porque não tem uma referência. Porque a gente quer buscar referência do outro. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Vocês são, os que são da igreja, lógico, da Igreja Batista Ágape. Vocês precisam ter uma referência de acordo com a visão da nossa igreja. Não estou dizendo que as outras igrejas estão erradas, não. Mas se Deus te chamou para servi-lo aqui, sirva de acordo com a visão da igreja. Pastor, eu não sei, me pergunta. Irmãos, imagina, porque a gente fala para sempre, mas muitas vezes a pessoa está perdida, a sua identidade está morrendo, porque está preocupado com as suas necessidades pessoais e não entendem a identidade que Jesus colocou sobre elas. Primeira identidade, eu quero falar sobre 3. Não era isso que eu ia dizer, mas eu vou começar a dizer para a gente ir para outro ponto. 3 pontos sobre a identidade. Primeiro, a identidade de Cristo está sobre você. Jesus, ele colocou sobre você as características dele. E ele disse que nós faríamos obras ainda maiores. Essa é a identidade de Cristo. Segundo lugar, a sua identidade pessoal. Quem é a sua família? Quem é você? Aonde você nasceu? A gente não pode esquecer de onde saiu, porque Jesus, quando ele ia fazendo milagre, até na terra que ele não era bem-vindo, ele ia. Até na sua terra natal ele voltou, porque ele não esqueceu as suas origens. E muitas vezes nós esquecemos as nossas origens. Nos tornamos cristãos, mas antipáticos aos nossos familiares. Nos tornamos cristãos, mas não conversamos mais com os vizinhos que nos viram crescer. Nos tornamos cristãos, mas viramos as costas para as pessoas que eram amigas e precisam de nós, até mesmo para ouvir o evangelho. E a terceira identidade, querido, é a sua identidade denominacional. Se você é batista, vista a camisa da Igreja Batista. Não importa se é batista brasileira, se é batista nacional, se é batista independente, não importa. Vista a camisa da sua denominação. Eu sou da Assembleia, que bênção, irmão. Deus te abençoe e te guarde. Vista a camisa da tua igreja. Ah, eu sou da Metodista, que bênção, glória a Deus. Seja bem-vindo, mas vista a camisa da tua igreja. O problema é que a gente quer que as coisas se enquadrem de acordo com o nosso pensamento. O que eu gosto de José é uma coisa. Ele estava lá no Egito, ele poderia dizer, agora eu vou agir como um judeu, porque eu... Não quer dizer que ele se descaracterizou, mas ele entendeu que o plano de Deus, ele mesmo fala isso, que o plano de Deus para ele era ali no Egito, e que ele precisava vestir a camisa, ao ponto de que José, ele fez com que a história do Egito fosse transformada, e não só a história do Egito, a história de toda a sua família, porque ele foi fiel a Deus, e Deus fez transbordar os seus lagares. E muitas vezes nós estamos vivendo esse momento de escassez, porque nós não temos identidade nenhuma. Tudo que fala com a gente vai atrás. Se fala mal do pastor, você também fala. Se fala bem, você também fala. Se fala mal do irmão, você também fala. Se fala bem, você também... Você tem que ter uma identidade, irmão. Você foi chamado por Cristo. Porque às vezes a gente acha que a igreja é somente o local onde a gente tem que ser servido. Às vezes pessoas reclamam de cuidado, mas você já cuidou de alguém? Irmãos, hoje, nós em média temos na nossa igreja em torno de membros e congregados. A gente sabe que depois da pandemia não vai ser assim, mas vamos ser realistas hoje. Entre membros e congregados, nós temos 80 pessoas. Não era para a gente estar passando nem um terço da crise financeira que nós estamos passando. Mas só para você entender, imagina... Eu, no meio dessa dificuldade, com limitação de deslocamento, até mesmo para colocar combustível no carro, eu tenho que ter dinheiro, não posso. Como é que eu posso deslocar se eu... Não dá. Segundo, que já não pode mesmo.
porque é uma determinação do nosso governo municipal e até seguindo uma recomendação estadual. São muitas pessoas. A gente se preocupa. Mando mensagem, deixo o convite das lives para você assistir. Eu coloco toda a proposta, mas uma maioria esmagadora não está nem aí. Igual o projeto Amor Eterno que nós temos. Todas as quintas-feiras, com duas que nós não estamos fazendo, o meu até passei um pouco de mal, não pude fazer. Uma eu tive um compromisso, outra eu passei um pouco de mal, não pude fazer. Mas temos, de meses atrás, desde quando começou a pandemia, Amor Eterno, quantos participam? E às vezes estão reclamando de crise no casamento, problema financeiro, problema com isso. Não participa de nada, depois quer reclamar, quer falar que não tem as coisas, que a igreja tem que abrir. Irmão, isso é uma hipocrisia, desculpa. Mas muitas vezes a gente reclama de coisas que a gente não faz, que os outros têm que fazer por nós. O que eu estou colocando para você aqui, se você crê que vai ter um avivamento no Brasil, você é parte disso. Não é um botão que você vai apertar e pum, vai acontecer. Não, você tem que ser parte, se dedicar, se entregar, mudar de vida. Recebe-se de Deus aí, querido. Toma posição hoje. Hoje é o dia de você tomar posição, mudar de vida, realmente ser como José, próspero e abençoar as pessoas. José, quando seus irmãos vão ali, gente que falou mal dele, ele poderia ter matado todo mundo. Na mesma hora, não, ele deu comida. Trouxe eles para perto. Estou resumindo porque hoje a mensagem é só uma parte. Na próxima semana, quando eu for pregar o aniversário da igreja, eu vou pregar o restante dessa mensagem. Mas a gente só pode, querido, procurar alguma coisa se tiver. Aqui nessa garrafinha, ó, tá com água? Porque alguém encheu. Se tem água aqui, alguém colocou. Mas se ninguém coloca, eu falo, quero tomar água. Não tem, e aí? Na vida, a gente só pode sacar se a gente depositar. Se a gente quer que alguém nos preste um serviço de excelência, seja uma pessoa que pague com excelência. Seja uma pessoa que solicite o serviço com educação, com amor. Porque a gente às vezes quer que as pessoas só façam o bem para nós, mas nós nunca queremos fazer o bem para as pessoas. Só para aqueles que são nossos. Eu olho pessoas, irmãos, que sempre, ora pela minha família, ora por mim, ora pela minha família. Mas você já parou para orar por alguém? Irmãos, eu não ia nem falar nada disso que eu estou falando aqui agora, o Espírito Santo está me conduzindo. Então segura aí. Você já orou por alguém? Você já falou do amor de Deus para alguém? Ninguém fala que me ama. Você já falou que ama para alguém? O meu marido não fala que me ama, minha mulher. Você fala com ele ou com ela que você o ama ou a ama? Meu Jesus. Eremandaiei. Estou indo para o final, querido. Finalizando. Nós precisamos entender que nós somos frutos de nossas escolhas. José ele teve que viver no mínimo 3 tipos de tensões. A primeira tensão que ele viveu foi a sua tensão pessoal. Ele foi rejeitado num determinado momento, quando Deus começou a usar a vida dele. Ele poderia ter nutrido do seu coração ódio, rejeição também pelas pessoas, mas José era alguém altruísta. José era alguém que perdoava. José era alguém que se destacava em qualquer lugar. Gente, é incrível a inteligência espiritual e emocional desse homem. Porque em momento algum você vê José tentando descontar a raiva nos outros, reclamar que os outros não fazem isso ou aquilo. No dia que doeu ao ver os irmãos, ele foi chorar. Ele foi chorar aos pés do Senhor. Ele não foi murmurar. E ainda abençoou a vida dos irmãos. Nós vemos aqui que José ele viveu um outro tipo de tensão, que era a tensão irrestritamente familiar. Imagina o conflito dele, de saber que o pai estava com os irmãos e ele não estava. Ele poderia ter se revoltado contra Deus, sabendo que era culpa dos irmãos, mas ele podia ter se revoltado contra Deus também. Por que Deus permitiu isso? Ele tinha um conflito familiar, mas nem por isso ele ficou achando ou colecionando culpados. Outro problema, ele estava longe de tudo. Outra cultura, outro país, outro idioma, outra forma de pensar, outra forma de agir. Ele teve que se adaptar a essa condição. Ele de escravo, ele passou a ser um dos principais do Egito. Então pensa que dificuldade
que ele não teve que enfrentar. Mas sabe o que eu acho legal? É que ele olha as dificuldades e vê uma possibilidade real de crescimento. Ele fala, opa, está aqui o meu degrau. Eu vou subir, eu vou crescer, eu vou avançar. Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. A partir de hoje, comece a olhar tudo que acontece na tua vida como uma oportunidade. Falaram mal de você, que bom, é uma oportunidade de você aprender a perdoar e se aperfeiçoar como pessoa. Você está tendo um conflito no seu casamento, que é um desafio para você vencer. Está tendo um conflito emocional, é um momento que você precisa entrar em contato com as suas emoções. Pastor, mas está difícil. Peça ajuda, irmão. O negócio é que a gente quer fazer tudo sozinho e quando dá errado, os outros é o culpado. Aprenda a pedir ajuda. José, o texto deixa muito claro que ele tinha uma assessoria que estava sempre o apoiando. A gente olha e foca muito em José, mas vai ver, ele que ordenava para que as coisas fossem feitas, e não era sozinho. E esse mesmo José assessorava o rei do Egito, o faraó. E aí, o que nós aprendemos aqui com José? Eu quero colocar, pelo menos para vocês aqui, 5 pontos. Em primeiro lugar, José, ele se coloca como solução. Quando o faraó teve um sonho e ele foi lá para interpretar, ele sabia que ele tinha todas as qualificações para ser um dos governadores do Egito. E ele dá as descrições que só ele podia ter. Irmão, tem problema na vida que só você pode resolver. Aonde você está, a casa que você vive, aonde você mora, tem questões aí que só você pode resolver, mais ninguém. Pode ter gente capacitada como você, mas aí onde você está, é só você que pode resolver. Querido, na sua denominação, na tua igreja, tem coisas que só você pode fazer. Às vezes você não se sensibiliza ao ver teu pastor colocando a língua para o lado de fora, e ainda critica. Era para você estar junto, ajudando a solucionar os problemas. Ah, pastor, mas eu não... Então não fica aí. Pode ser na nossa igreja. O importante não é você se sentir bem. O importante é você ser bênção. Deus fala para Abraão, lá em Gênesis 17, ser tu uma bênção. É ser, não é ter. Entendeu a diferença? O problema é que a gente não se coloca como solução. E a gente só quer buscar as coisas para nós. Essa teologia mentirosa, que eu só tenho que ter, é tudo para mim, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir abençoado. Lógico que você tem que ter bênção, você tem que se sentir bem, mas você não pode só buscar isso, porque está errado. Você não entendeu o evangelho. Porque nós vamos passar por desconforto, nós vamos passar por dificuldade. Todo atleta, para que ele tenha alta performance, ele tem que passar muito mais tempo treinando do que praticando necessariamente o esporte. Às vezes, um jogador de futebol, ele vai lá pro campo, ele fica chutando a bola pro gol, um monte de vezes, o goleiro cai, segura a bola, levanta, aí vem outra pessoa, chuta, cai, segura a bola, levanta. Tá ali sempre fazendo exercício, treinando, é cansativo. Aí as pessoas, ganha não sei quantos milhões. Mas vai lá ver o que o cara tem que abrir mão. Isso ninguém vê. E quando a gente olha aqui José, ele se coloca como uma solução. Ele não fica ali esperando as coisas acontecerem. Ele é como se ele chegasse e a gente falar, tá aqui o meu currículo. Com certeza não tem ninguém melhor do que eu. Pastor, isso não é falta de humildade, né? Não. Você reconhecer o seu potencial é muito mais humildade do que falta de humildade. Porque aquele que é falsamente humilde é como Saul. Eu sou o menor da minha casa. E depois aí quando chegou no reinado, queria matar o povo, porque se o povo não fosse com ele para a guerra, falou que ia punir o povo. Que humildade é essa? Se matou, não reconheceu que era o momento de Davi. Que humildade? Que adiantou mostrar que é humilde, falar mansinho, dar uma de bonzinho e depois tá do jeito que estava? Tem muita gente, irmão, que você acha que é uma maravilha. Cuidado com gente falsa. Desculpa falar isso aqui, porque gente falsa não é solução, é problema. Gente que é bonzinho, que fala que nunca entra em conflito, que nunca briga com ninguém. Cuidado. A falsidade, ela é um veneno para a sua alma. Não só para a alma, para a alma das pessoas que são atingidas. Se você não gosta, não gosta. Obviamente que a gente tem que amar todo, mas seja sincero. Se tem um litígio, chega e conversa. Porque muitas vezes a gente quer que a bênção de Deus venha, mas agindo de maneira errada. Agindo na capciosidade, na maldade. José, eu amo essa história porque ele é o contrário disso. É alguém que via o problema, ele fala, opa,
Tem briga? Não, eu vou resolver. E chegaram os irmãos de José, agora vai morrer todo. Não, vai ter paz. Era alguém assim. Mas tem gente que quando vê a possibilidade, fulano vai pegar o Beltrano. Pelo amor de Jesus Cristo, não pode ser assim. Vira pro teu irmão aí, vai lá, Natan, fala pra Tuiane pro Natan, João Pedro, olha pra mim, vamos lá. Diga, você precisa ser solução e não problema. Outra coisa, José, ele se coloca como alguém de confiança. Faraó divide algo com José que era perturbador. E José abre o coração. Você sabe qual é o nosso problema? É porque muitas pessoas às vezes não são de confiança. Você conta uma situação pessoal para elas, dá 2 minutos ela está contando para o vizinho, está contando para o amigo, está contando para o tio, para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, está contando tua vida para todo mundo. Muitas vezes você é uma pessoa sozinha, ninguém se aproxima de você, porque você não sabe guardar segredo. Você não sabe valorizar quando as pessoas abrem o coração para você. E você conta a vida dos outros. Alguém cai em pecado, você vai lá logo falar com todo mundo. Orar pela pessoa que é bom mesmo, não ora. O que eu gosto de José, que ele se coloca como uma pessoa de confiança. Fala, não, Faraó, pode falar comigo. Olha que coisa maravilhosa. Ele abre o coração para José, Faraó, e José escuta. Outro ponto que eu gosto de José. José, quando ele foi inquirido por Faraó, ele responde que o poder não estava nele, mas que Deus daria resposta favorável a Faraó. O que eu amo aqui nesse texto é isso. Porque é alguém que reconhece a soberania de Deus. Sabe por que muitas vezes, irmão, a gente está passando o que está passando? Porque até hoje, você conquistou muita coisa, mas não foi grato a Deus. Ou ainda não conquistou nada e continua sendo ingrato a Deus. A gratidão, ela define até onde Deus vai te colocar. Porque aquele que é ingrato pode até chegar, mas você pode ficar certo. Ou não desfruta ou perde tudo. O que eu gosto de José é que era alguém que não tinha nada. Era alguém para chegar e falar, o talento é meu, eu me virei, agora eu sou o camarada, eu sou o cara, eu não quero nem saber, agora eu vou emplumar o peitinho, você o governo. Não, ele deixou claro que a glória, que a honra era para Deus. Até quando ele morreu, ele não quis nem ser enterrado no Egito. Porque não era a terra que Deus havia dado aos pais dele. Ele tinha princípios, ele tinha valores. Era alguém que dava a honra, a glória a Deus em tudo, até na sua cultura. E nós, em que temos glorificado a Deus? Volta aqui a dizer, como você tem honrado as pessoas. Quando a tua mãe, teu pai, teu familiar, o teu pastor, aquela pessoa que é mais experiente com você, conversa contigo, fala, para você tomar uma postura, tomar cuidado. Você honra essas pessoas? Você agradece as pessoas que te ajudaram? Ou você vira as costas para ela e fala, não fez mais que a minha obrigação? Irmãos, falo como pastor, uma das coisas mais tristes do mundo é quando você estende a mão para alguém e aquela pessoa depois fica falando mal de você. Gente que você acolhe. Quantas vezes, irmãos, falo, isso não é a primeira igreja que eu pastorei, estou falando isso em várias igrejas. Às vezes você chega, a pessoa chega chorando, não tem comida, não tem bebida, não tem vestimenta, não tem nada. Precisa de dinheiro, está doente, se abraça. E na primeira oportunidade a pessoa fala, que ele passou lá não vale nada. Só vê os defeitos. Eu não sou perfeito. Nenhum pastor é perfeito. Mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que a gratidão, a honra é uma via de mão dupla. Me permita voltar nesse ponto. O que eu gosto em José é que ele era alguém desse nível. Porque ele sabia que a honra era para Deus. Era toda para o Senhor. Ele aprendeu a honrar o Faraó, que colocou ele como chefe, fazendo o seu melhor, dando o melhor do seu trabalho. E o que nós temos feito? O importante é como as coisas funcionam para mim. Não quero nem saber se o pastor está precisando de alguma coisa, se não está, se a família dele está comendo, se não está, se está doente, se não está. Estou nem aí, problema sou eu. Aí eu te pergunto, como é que Deus vai te honrar? Vamos lembrar de Jó? Jó 42:10. Deus mudou a sorte de Jó quando ele o quê? Orava pelos seus amigos, não é quando ele orou por si. E aí? Ô glória! Outra coisa, querido. Esteja preparado. Como eu disse anteriormente, a gente está passando aperto hoje, financeiramente, porque a gente não guardou dinheiro. E a gente quer falar que é crise. Aprenda a se preparar para os momentos difíceis. Porque duas certezas o cristão ele tem que ter na vida. Primeira, que Deus
é um Deus que sempre vai abençoar. Mas uma segunda certeza é que os problemas também virão. E quando a gente entende que os problemas virão, aprenda o que eu vou te dizer aqui. Aprenda o que eu vou te falar. A gente tem que estar preparado para eles. O que é dito lá em Efésios, a partir do versículo de número 10, no capítulo 6 desse livro. Que nós precisamos estar preparados para o dia mau. E muitas vezes nós não estamos. Gastamos tudo que ganhamos, não preservamos o que temos, não enchemos os nossos celeiros emocionalmente fazendo bem para as pessoas, não enchemos os celeiros das pessoas amando elas como elas precisam ser amadas, ajudando quem precisa ser ajudado, honrando a Deus como ele precisa ser honrado. E quando vem a escassez espiritual, a gente quer reclamar, falar que Deus abandonou, que as pessoas nos abandonaram. O que eu gosto em José é que ele estava preparado. É rico isso. Desde a sua infância, ele já tinha um dom. Lá no capítulo 37 de Gênesis, você vai ver que Deus havia dado para ele. E ele escolheu colocar aquilo em prática. E o que eu gosto nisso é que Paulo fala, todo tem dons. Paulo deixa claro que todo mundo tem dons. Se você pegar a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, a partir do versículo 30, você vai ver que Paulo fala que todos podem até profetizar. E quando eu falo em profecia, é tanto dom ministerial quanto dom espiritual. Até mesmo, querido, eu quero acrescentar aqui o dom assistencial. Todos nós podemos, irmãos. Mas como diz até mesmo a filosofia, enquanto nós não aprendemos a colocar a nossa condição, o nosso potencial em prática, nós não seremos pessoas completas. E para finalizar, aleluia, a nossa mensagem. José, ele é um exemplo e um modelo para nós. O que nós podemos comparar aqui de José com Jesus? Olha que coisa abençoada. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. José também. Quando Jesus estava fazendo milagres, lá em Marcos, no capítulo de número 6, os irmãos não queriam que Jesus fizesse, não. O que esse camarada está fazendo aí? Os seus amigos não queriam isso. José foi vendido como escravo. Jesus também foi vendido pelo valor de um escravo, por 30 moedas de prata. Outra coisa, Jesus sofreu no local estrangeiro. José também sofreu no local estrangeiro. Fora da sua terra, Jesus sofreu. E Jesus deixa muito claro isso para nós. Mas o que eu acho lindo nisso, Jesus, ele tinha uma capacidade de perdoar enorme. Querido, o que eu quero colocar aqui para você hoje, seja cheio de Deus, mas também perdoe as pessoas que te prejudicaram. Perdoe as pessoas que te abandonaram. Não abra mão de ser uma pessoa feliz, porque Deus, ele quer te levar para um outro nível. Outro nível de fé, outro nível de esperança, outro nível de bonança, outro nível de vida abundante. É o momento de nós entendermos que tudo que está acontecendo no nosso país é para que nós venhamos viver um tempo de renovo, de bênção, de vitória, um tempo diferente de tudo que nós vivemos até hoje. E se você não tivesse a capacidade de vencer, de passar por tudo isso, Deus não permitiria você atravessar essa dificuldade. E como o texto que nós lemos no início diz, que o Senhor, se nós fôssemos fiéis, Ele faria transbordar os nossos celeiros e os nossos lagares. Eu quero profetizar a tua vida hoje, um tempo de fidelidade a Deus, um tempo que você vai mudar o teu pensamento, a tua postura, a tua atitude, que as suas lembranças relacionadas às coisas de Deus vão se transformar em pensamentos bons, esses pensamentos bons em atos de justiça, e esses atos de justiça, eles vão voltar para você como bênçãos de Deus, para transformar a sua vida. Mas abandone tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Pare de reclamar. É muito fácil a gente reclamar. É o momento de você levantar a tua cabeça e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, eu estou para ser solução e não problema. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, eu quero abençoar primeiramente pessoas que estão enfermas nesse momento, pessoas que estão encontrando dificuldade nas suas vidas financeiras, pessoas que estão encontrando, ó Pai, dificuldade na sua vida conjugal,
ó Deus, pessoas que estão sofrendo, pessoas que não conseguem mais fazer a tua obra. Eu quero declarar, meu Deus, que todo espírito contrário que tem atrapalhado essas vidas, que tem, ó Deus querido, oprimido essas pessoas, que venha cair por terra. Ó Deus, eu quero declarar um tempo de renovo, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo, ó Deus querido, de satisfação plena na tua presença. Que em nome de Jesus, Pai, a unção de Deus, o poder de Deus possa estar sobre cada vida. Enche agora os celeiros dos teus filhos, meu Pai, que resolveram a partir de agora ter uma vida de fidelidade, uma vida séria. Leva essa oração a sério. Não brinca não, querido. Leva a sério. Fala: Deus, eu quero. Deus, eu vou mudar. Deus, a minha vida agora vai ser diferente. Eu vou ser fiel. Ah, Espírito Santo, transborda a minha vida com a tua presença. Alagaçaibia. Oh, Espírito de Deus. Xanabandabacai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Shekanabia calabás. Eu quero declarar sobre a sua vida vitória. Um tempo de renovo, um tempo de fortalecimento. Em nome de Jesus. Amém. Querido, lembrando, teremos a nossa festividade, já começará oficialmente no dia 15. Não falte, porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Conto com vocês, ok? E em nome de Jesus, continue orando por nós, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará na nossa vida. Recebam a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, Obricanabasebe cantalabá, sebe cantarábia, alabandarábia, sebe anai. Oh meu Deus, labandarabacê. Eu canto aleluia. Erebandarabaxabacandarábia. Oh, Arebe canta, porque ele me deu vitória contra os meus inimigos. O seu inimigo não é o teu vizinho, o teu parente. Ah, aquele ex-amigo, o teu Labandaraba canta. Teu inimigo, ele está situado nos lugares Sebecantarábia espirituais. Mas em nome de Jesus, Alabandeus vai te dar vitória.